E aí galera, espero que estejam bem. Professor Douglas novamente aqui, hoje trazendo um pouco sobre a análise gráfica de um MRU, de um movimento retilíneo uniforme. A gente está cansado de saber que é um movimento retilíneo com velocidade constante durante todo um deslocamento, ou simplesmente um movimento em linha reta onde a velocidade não muda, né? Bom, como é que eu posso começar a pensar num gráfico para um MRU? Em um sistema de movimento retilíneo uniforme, nós usamos duas unidades, que é a posição e o tempo, né? E com eles a gente consegue a velocidade. Então, vamos fazer um gráfico de tempo por posição. Tá? O tempo pode ser segundo, pode ser hora. A posição aqui no eixo horizontal pode ser metro, pode ser quilômetro. Então, na vertical a gente deixa o tempo, na horizontal a gente deixa a posição. Pode ser o contrário também. Tá? Vamos fazer dessa forma por enquanto. Nesse gráfico, vamos colocar uma linha reta, tá? Que vai representar a posição do meu corpo em relação ao tempo. Tá? Por que uma linha reta? No tempo a gente vai entender o porquê, beleza? Então, conforme o tempo passa, conforme esse gráfico sobe, o meu corpo ele também está se distanciando da origem, né? Ele está indo na direção positiva do meu eixo posição, do eixo S. E nessa linha, vamos escolher alguns pontos, tá? Vamos dizer que... Vamos pensar no carro, tá? Esse carro ele está se deslocando, conforme o tempo passa, ele está indo na direção positiva aqui. E eu tirei 8 fotos desse carro, na posição número um, número 2, 3, 4, até a posição número 8, tá? Então, quando eu tirei a primeira foto, ele tinha andado por um certo tempo, né? Tempo um. Quando eu tirei a segunda foto, ele tinha dado um pouco mais, tempo 2. E por aí vai, até quando eu tirei a última foto, no tempo 8. Beleza? Então são 8 posições aqui. Posição um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? E de uma posição para outra, né, do primeiro tempo para o segundo tempo, ele fez um deslocamento, né? Ele se moveu. Ele estava nessa posição aqui, ele foi para outra posição. Então, teve um deslocamento aqui. E sempre que tem um deslocamento, tem que ter um tempo de deslocamento, né? Ele demora para se mover. O quanto que ele demora, a gente não sabe. Mas, se ele se deslocou, tem que ter um tempo de deslocamento. Quando a gente faz a análise de um MRU, e a gente vê que um corpo estava em uma posição e foi para outra, quer dizer que ele não estava parado. Ele tinha uma velocidade, beleza? Então, do ponto um para o ponto 2, ele se deslocou a uma certa velocidade, né? Do ponto 2 ao ponto 3, mesma coisa. Se deslocou a uma velocidade, tá? Até o último ponto. Então, do ponto 7 até o ponto 8, teve um deslocamento também a uma certa velocidade, que a gente não sabe. Quando que esse movimento vai ser uniforme? Quando todas essas velocidades forem iguais, correto? Então, para ir do primeiro ponto até o segundo ponto, ele estava em uma velocidade, assim como para ir sei lá, do quarto ponto até o quinto ponto, ele estava na mesma velocidade, tá? Então, o movimento só vai ser uniforme se, independente dos pontos que eu pegar nesse gráfico, seja o ponto um e o ponto 8, a velocidade de deslocamento desse ponto para o outro, independente do tempo que ele levou para chegar até lá, for constante, for a mesma. Beleza? Movimento uniforme, velocidade constante. Então, por isso que é uma linha reta, tá? A velocidade desse deslocamento vai ser a inclinação dessa reta aqui, tá? Que a gente vai aprender a calcular um pouco mais para frente. Beleza? O que a gente tem que lembrar, então, para fazer um gráfico de um MRU, ou para analisar um gráfico? Primeiro é que sempre vai ter uma linha reta lá, independente de ser um gráfico de posição por tempo, tempo por posição, ou de velocidade por tempo, sempre vai ter uma linha reta. No caso de tempo por posição, ou de posição por tempo, perdão, vai ter uma inclinação nessa reta. E essa inclinação é fixa, não pode mudar durante todo o movimento. Por quê? Tá, o que que é uma inclinação, né, numa curva, numa reta? É o ângulo que ela tem com algum dos eixos. Nesse caso, com o eixo posição. Então, vai ter um ângulo, que eu vou chamar de φ, pode ser θ, né, pode chamar do que quiser. Esse ângulo,
ele tem que ser igual em todos os pontos, senão não é um movimento uniforme. Tá? Se esse ângulo variar em algum momento, deixa de ser um movimento uniforme. Por quê? Porque quando eu calculo a tangente desse ângulo, eu vou achar a velocidade. Tá? Então, se esse ângulo variar em algum momento, a tangente vai variar. E se a tangente varia, a velocidade varia também. E quando a velocidade varia, a gente não está falando de um movimento uniforme. Tá? Então, em todo movimento tem que ter uma inclinação fixa quando a gente está falando de tempo por posição ou posição por tempo. Tá? Então, voltando ali, gráficos de tempo contra distância terão sempre uma inclinação fixa, beleza? Além disso, quando a gente está falando de tempo contra posição, quanto maior for esse ângulo, essa inclinação, menor vai ser a velocidade do corpo. Por quê? Vamos voltar ali para ver. Ó, quanto maior for esse ângulo, quanto mais para cima for essa reta, mais tempo o nosso corpo vai gastar para andar uma posição. E quanto mais tempo ele gasta para andar uma posição, menor é a velocidade. Né? Então, quanto menor for esse ângulo, quanto mais para baixo tiver essa reta, menos tempo ele vai gastar para andar posições, né? Para se mover. Então, maior vai ser a velocidade. Tá? Então, no caso de tempo contra distância ou contra posição, quanto maior o ângulo da reta, menor a velocidade do corpo e vice-versa. E além disso, quando a velocidade for negativa, a reta terá inclinação no sentido negativo do eixo. Tá? Como assim? Dessa forma. Tá? Então, quando essa inclinação estiver voltada para a parte negativa do eixo posição, né, do eixo que a gente está usando aqui, então, nesse caso, vai ser uma velocidade negativa, né? Ele vai estar andando para as posições negativas do eixo posição. Então, ele vai estar andando para esse lado aqui. Vai estar se aproximando da origem, né? E indo para as posições negativas. -1, -2 e assim por diante. Então, quando o ângulo estiver voltado para a parte negativa, vai ser uma velocidade negativa. Simplesmente assim. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai indo para o lado negativo do eixo. Beleza? E por último, nos gráficos de velocidade por tempo, a inclinação é sempre zero, porque a velocidade nunca vai mudar. Tá? Então, se eu começo com uma velocidade, não importa quanto tempo passe, eu vou ter sempre a mesma velocidade. Tá? Então, sempre inclinação zero aqui. Beleza? Então, isso é o que a gente precisa lembrar para analisar um gráfico de MRU, para fazer um gráfico de um MRU. Na sequência, a gente vai fazer alguns exemplos para fixação de ideias. Então, fica comigo, volta no próximo vídeo.